O que precisa ser feito para descobrir qual problema de pele que está incomodando o seu pênis? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre como que deve ser feita a pesquisa para descobrir o que está deixando o seu pênis irritado. E antes de começar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando um paciente vem até nós com queixas de ter uma irritação na pele do pênis, geralmente esse problema já vem acontecendo há algum tempo e algumas alternativas já foram tentadas, principalmente naqueles medicamentos que são vendidos nos balcões da farmácia, por exemplo. O paciente, ao nos procurar, o que já deve estar acontecendo? Muito provavelmente, alguns tratamentos já foram tentados nessas circunstâncias e o que acabou acontecendo é que o paciente não consegue melhorar do seu problema. E é nesse momento que ele procura o urologista para ver como que consegue melhorar toda essa situação. O que a gente sabe a respeito disso? Que geralmente esses problemas de pele que acontecem no pênis, eles são causados por irritantes locais, principalmente em pacientes mais jovens. E o que é a primeira recomendação que a gente faz para esses pacientes? É que esse paciente evite o uso excessivo de produtos de limpeza na região genital, bem como a lavagem excessiva dessa região nesse momento. São medidas às vezes simples, são medidas às vezes que não são faladas rotineiramente, mas que só por isso já é o suficiente para melhorarmos a grande parte dos problemas que esses homens acabam tendo. Caso a gente recomende esse tipo de alteração, que a gente recomende esse tipo de conduta, não aconteça uma melhora dos problemas de pele desse homem, o que precisa ser feito? Precisa ser feita uma investigação maior para que nós tentamos descobrir o que está realmente acontecendo nesse caso. Qual que é a primeira coisa que deve ser descartada nessas circunstâncias? A primeira coisa que deve ser descartada são as doenças sexualmente transmissíveis. Na grande parte dos casos, a gente acaba pedindo as sorologias, principalmente para as hepatites, para a sífilis e para o HIV, principalmente, para descartarmos qualquer tipo de quadro de possível doença sexualmente transmissível que muitas vezes podem se manifestar simplesmente por uma irritação do pênis, não sendo o quadro característico de uma úlcera, que é uma ferida que apareça no pênis, ou até mesmo o surgimento de um corrimento pela uretra. Muitas vezes os sintomas iniciais dessas doenças podem ser manifestados simplesmente por, até mesmo do herpes, pode ser manifestado simplesmente por um ponto avermelhado, um ponto mais doloroso, que pode ser confundido com problemas de pele. Por isso que a gente sempre deve solicitar sorologias para as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns que o paciente contrair. Outra coisa que a gente sempre deve avaliar, em casos principalmente de difícil controle, que a gente esteja com dificuldades de descobrir o que está acontecendo, nós podemos proceder à pesquisa de fungos e bactérias nesse órgão genital. Através do raspado da pele, que pode ser feita com uma pequena lâmina ou com uma escovinha bem pequena, nós vamos pedir para se, através desse raspado, da retirada dessa pele do pênis, não vai crescer alguma bactéria ou algum fungo que possa ser a responsável por esse problema na pele do homem. Por isso que é extremamente importante nós realizarmos esse tipo de pesquisa.
também pode ser feita, em alguns casos específicos, a pesquisa para o HPV, porque existem certas balanites, certas irritações na pele do pênis que podem ser causadas também pelo HPV, e por isso que a gente sempre solicita esse tipo de avaliação. E nunca esquecendo também de avaliar sintomas sistêmicos que possam acontecer com o paciente, se esse paciente não está perdendo peso, se esse paciente não tem alguns outros caroços que estejam surgindo no seu corpo, porque às vezes um problema de pele de pênis pode ser a manifestação de uma leucemia, de um linfoma, que é um câncer dos linfonodos, que também pode se manifestar com o problema de pele do pênis. Por isso que a questionamento se o paciente não tem outros problemas que estejam acontecendo nessa hora também é extremamente importante. E por fim, se nada disso ainda resolver nessa circunstância, nós devemos fazer uma biópsia da região peniana, uma biópsia daquele ponto que ficou vermelho, daquela pele que está atacada, que está acometida por esse problema. Por quê? Porque certas doenças, principalmente pré-cancerosas, certos tipos de câncer de pele do pênis, pode se manifestar com uma irritação, com um vermelhidão crônico que você trata e não melhora, e depois de um determinado período, se você geralmente de 6 a 8 semanas, se você não fizer uma biópsia nesse local, fica difícil de descobrir por que está acontecendo esse problema de pele do pênis. Por isso que a biópsia não deve ser prescindida, a biópsia em casos arrastados, nos quais a gente não descobre o problema que o paciente está apresentando, deve ser realizada nesse caso. E em alguns casos, e não são poucas as vezes que isso acontece, a gente não consegue descobrir o que realmente está acontecendo com o paciente. E essa não é uma situação incomum nesse caso, que a gente chama de uma irritação idiopática, que a gente não consegue realmente estabelecer uma causa para esse problema. E muitas vezes a solução para essa pele vermelha, para essa irritação local, passa às vezes pela realização da cirurgia de fimose, que é a postectomia, para retirar essa pele vermelha ou retirar partes dessa pele que sejam as responsáveis por esse quadro de irritação no pênis. Por isso que essa sequência dessa pesquisa nos ajuda a descobrir qual que pode ser o agente responsável por isso, e as mudanças dos hábitos comportamentais, tais como evitar o uso excessivo de produtos de limpeza e a lavagem excessiva do órgão genital, são as medidas iniciais que podem resolver a maior parte dos casos, na grande parte das vezes. Entretanto, algumas situações a gente não descobre o que está acontecendo e somente a cirurgia de fimose pode resolver completamente o problema do paciente. E eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.